João, capítulo de número 12, eu quero falar sobre o valor da adoração não tem preço. O valor da adoração não tem preço. Pastor, qual que é a diferença? Há uma diferença entre valor e preço. Preço é aquilo que nós temos e é negociável. Valor é aquilo que nós temos e que é inegociável. Por exemplo, eu tenho um carro que tem preço, eu tenho uma casa que tem preço, e isso se chama preço. Agora, eu tenho coisas que não tem preço, que são de valor. Eu tenho uma esposa que não tem preço, ela é de valor para mim porque ela é inegociável. Eu tenho filhos que eles não têm preço para mim, eles têm valor porque eles são inegociáveis. E nessa introdução eu quero dizer isso para você entender que a adoração, ela é algo de valor, ela não é algo de preço. Quero aqui trazer uma palavra para o meu coração, para o seu coração. O versículo 2 diz que havia uma ceia sendo realizada, e o texto diz que Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Marta, ela tinha um estilo de vida de adoração, e ela entendia que a forma que ela tinha de adorar o Senhor era servindo aqueles que estavam à mesa. E Marta servia, algumas pessoas, inclusive Jesus estava à mesa. Quando eu falo de adoração, eu falo de mais do que 2 horas que a gente passa no domingo, na quinta-feira, dentro da igreja, entoando louvores. Nós estamos falando de um estilo de vida que ele vai além das fronteiras, das paredes da igreja. Marta, apesar de às vezes ela não discernir e até se distrair no muito serviço que ela tinha, a ponto de Jesus dizer que ela se afadigava, que ela estava cansada, mas ela via na forma de servir aqueles que estavam à mesa, numa forma de adoração. Não é apenas aqui que você pode entregar adoração ao Senhor. Quando você está lá na sua casa e você é o melhor marido para sua esposa, você está encontrando na forma de ser o melhor marido para a sua esposa, uma forma de adorar a Jesus. E a esposa, o marido, e os pais para com os filhos, e os filhos para com os pais. Ei, Deus te chamou para servir na igreja, para servir na obra, mas não esqueça que quando a gente fala de reino, a gente fala de algo que vai além de uma placa denominacional. Você foi chamado por Deus para viver um estilo de adoração aqui na igreja, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Cuide bem da sua mulher, cuide bem do seu marido, cuide bem dos seus pais, cuide bem dos seus filhos, cuide bem daqueles que estão lá na sua casa, porque a adoração é algo de valor e a gente não negocia. Marta adorava servindo na mesa. Sabe quando você vai para o fogão e faz aquela comida predileta do marido e dos filhos? Não é uma chatice, irmão. Irmã, não é uma chatice. Deus te colocou ali para você servir a sua família. Pelo amor de Deus, veja isso como uma forma de adorar a Jesus. Faz o melhor. Faz o melhor. Falamos pela manhã que o padrão de Deus é excelência. Algumas pessoas querem fazer algo para Deus, mas querem fazer mais ou menos. Não pode, porque acima do mais ou menos tem o bom. Alguns fazem algo e acham que está bom, mas o padrão de Deus não é o bom, porque acima do bom tem o ótimo ou o excelente. O padrão de Deus é excelência. Você que foi chamado para viver para Deus, Deus te colocou na posição de adorador, e você precisa ver isso como um estilo de vida. E aonde Deus te colocou para servir, faça debaixo deste padrão que Deus estabeleceu.
Não se contente em ser um adorador mais ou menos, não se contente em ser um adorador bom, se contente em ser um verdadeiro adorador, um adorador excelente, que quer ser e fazer o melhor para o Senhor. Marta servia na mesa, e era o que ela sabia fazer, irmão. Jesus chegava na casa de Marta, e o texto vai nos dizer lá em Lucas capítulo 10, versículo 38, que Jesus chegava na casa de Marta, e Marta ela já ia para a cozinha para preparar alguma coisa para servir a Jesus. É o que ela sabia fazer. Você conhece pessoas, e tem pessoas assim, né? Não só aqui, mas em outros lugares, Minas Gerais, outros lugares, e quem é desses lugares sabe, é impossível você chegar na casa de uma pessoa que é hospitaleira, que ela entende que ela foi chamada para servir nesse contexto. É impossível você chegar na casa dela e você não sentar à mesa para tomar um cafezinho, para comer alguma coisa. Se você for embora e você não se alimentar nem de um pouquinho que ela oferece, ela fica triste, ela fica sentida com você. Sabe por quê? Não é porque a pessoa é chata, não, é porque o que ela sabe fazer é servir a Deus, e ela vê isso como uma forma de adoração. Quando ela faz algo de bom para você, é porque ela entende que isso é uma forma de adorar a Jesus. Aleluia. Entenda, Marta adorava com o seu serviço na mesa. Vamos trazer para o contexto de igreja. Eu, como pastor, estou servindo a igreja. Alguns, como cantores, estão servindo na parte do louvor. Outros, como instrumentistas, estão servindo no ofício de tocar os seus instrumentos. Aí alguém vai pensar, mas eu não pastoreio, eu não canto, eu não toco, como é que eu posso servir na igreja? Como é que eu posso servir na igreja? Eu não sei fazer nada. Engano seu, meu irmão, minha irmã. Você talvez não tenha voz boa para cantar, você talvez não tenha um dom de pastorear, um chamado para isso, ou para tocar, mas você tem um coração que o Espírito Santo, Ele quer fazer este coração se incendiar, para você amar a Jesus acima de todas as tuas forças, a ponto de você, ainda que não sirva pregando, tocando, cantando, você sirva dobrando o teu joelho e falando para Jesus: abençoa o pastor, Senhor, abençoa as irmãs que vão se levantar para cantar, abençoa os músicos que vão tocar os seus instrumentos, abençoa as pessoas que vão entrar na nave da igreja para ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, traga um impacto tão grande, tão profundo na vida deles, que eles sejam marcados. Você pode servir a mesa, a obra de Deus. Acabamos de fazer isso servindo com dízimos e ofertas. Como isso é especial. Quantas pessoas são relutantes, quantas pessoas foram frustradas em algum lugar, por conta de alguma coisa que as bloqueou, as fechou para uma das grandes bênçãos que Deus deixou para o nosso tempo, de ser um contribuinte, um mantenedor da obra dele na face da terra. Não importa a quantidade do que você contribui, mas a disposição em contribuir. Você sabe o que é dízimo, você sabe o que é ofertar. Então, quando você sair da sua casa e vir à casa do Senhor, saiba que essa é uma das formas que Deus te chamou para você servir o reino de Deus também. Era o que Marta sabia fazer: servir Jesus
com quitutes para levar a mesa para Jesus comer. Que coisa linda, irmãos. E Jesus entra novamente na casa de Lázaro. E quem vai para a cozinha preparar as coisas para servir a mesa? Marta. Segundo, o texto no verso 3 vai falar acerca de Maria. Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Sabe o que eu aprendo aqui? O unguento de nardo puro era algo que para Maria tinha preço, que ela poderia usar aquilo que tem preço para transformar isso numa forma de adoração. Ninguém está pedindo para você sair, pegar tudo que você tem e trazer para a igreja, não. Jesus não pede isso, a igreja não precisa disso. Mas nós podemos, irmãos, e Maria ela dá um grande exemplo aqui. Ela pega algo que tinha preço, que era valioso, e ela chega diante de Jesus e transforma isso em um ato de adoração. O coração desta mulher estava pegando fogo. Ela estava diante da presença física de Jesus. E ela sabia que não poderia deixar Jesus sair dali e ela ficar indiferente. Porque quando Jesus está presente e nós estamos na presença dele, a gente não fica indiferente. Alguns sentem algo queimando dentro do coração. Alguns extravasam, expressam. Outros da sua maneira ficam quietinho. Mas não julgue porque ficam quietos, porque também estão adorando do seu jeito. Pega aquilo que você acha que não tem preço, converte isso em ato de adoração. Pega aquilo que tem preço, converte isso em um ato de adoração. Se Deus te deu, usa para servir a tua casa, a tua família, porque quando você faz isso, você está adorando a Deus. Tenha isso como estilo de vida. Maria dá um grande exemplo para mim e para você de desprendimento. Quando ela pega aquele unguento de nardo puro de grande preço, de alto preço, e o texto diz que ela ungiu os pés, ela derramou sobre os pés de Jesus. Em outras palavras, ela estava dizendo: isso aqui para mim tem preço, mas o que eu vou fazer com isso não tem preço, porque eu vou usar aquilo que tem preço para transformar em um ato de adoração. E precisa ser espiritual para entender isso, irmãos, porque se não for espiritual, vai fazer igual Judas Iscariotes. Mas para que isso? Que desperdício! Poderia vender por 300 dinheiro, pegar esse dinheiro e dar aos pobres. Para que isso, mulher? Judas não tinha discernimento, não tinha entendimento. Mas Maria estava com o coração dela pegando fogo para adorar o Senhor. Meu irmão, minha irmã, ela pega aquilo que era de muito preço, mas ela não estava se importando. Ela estava derramando aos pés de Jesus, porque um estilo de adoração é algo que não negocia, é inegociável. Então não troque a tua vida de adoração por alguma coisa que você acha que tem preço e te prende, por um pecado que você acha que é bom e que te prende, um estilo de vida que desagrada a Deus, que você acha que é bom e que te prende, e que te tira deste estado, deste estilo de vida de adoração. Adoração tem um grande valor, mas não tem preço.
Aprenda isso nesta noite. Não espere a aprovação de pessoas para você viver um estilo de adoração. As pessoas, elas nunca estarão bem intencionadas em passar você por um filtro e te aprovar. Judas estava andando com Jesus, Judas estava vendo Jesus, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, ele viu Jesus levantar paralíticos, dar vista aos cegos, audições aos surdos, pegar aqueles que tinham mãos ressequidas e endireitá-las. Ele viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. E agora Jesus está 6 dias antes da última Páscoa. Ele vê a mulher pegando algo de preço, transformando em um ato de adoração. Ele passa a mulher por um filtro e ele recrimina a mulher. Sabe o que eu quero te dizer? Não espere a aprovação de um amigo para você deixar o mundo e vir para Jesus. Não espere a aprovação de alguém concordar com o fato de você entregar a tua vida para Jesus, de você vir para o Senhor e ter um estilo de vida que agrada ao Senhor, porque as pessoas, elas não são bem intencionadas quando elas te julgam. Normalmente, elas erram no julgamento delas, como Judas errou. E olha como Judas errou, irmãos. O que aquela mulher estava fazendo, transformando algo de bom preço em um estilo de vida de adoração, ela estava fazendo porque o coração dela estava queimando para adorar a Jesus, mas ela também fez isso para cumprir aquilo que Jesus, ele disse lá no versículo de número 7, disse: pois Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura. Ela guardou isso. Jesus estava próximo de morrer na cruz do Calvário, e o que aquela mulher faz é cumprir um propósito de preparar o corpo de Jesus para o dia da sua morte, do seu sepultamento. É algo espiritual que aquela mulher está fazendo. A adoração é algo espiritual. Não espere que as pessoas concordem com você. Não espere que as pessoas te deem uma chancela de aprovação para você viver um estilo de vida de adoração. Não espere. Não espere. Apenas entenda o que Jesus ele quer e ele pede para você. Se você discernir que aquilo que Jesus está pedindo para você é algo espiritual, basta. O valor da adoração não tem preço. Marta adorava o Senhor com seu serviço. Maria adorou o Senhor com unguento de nardo puro. E para a gente encerrar, não sirva ou não adore a Deus apenas com o que você sabe fazer ou com o que você tem. Adore a Deus com aquilo que você é. Repito, não, Marta adorou ao Senhor com o serviço na mesa. Maria adorou o Senhor com o que ela tinha, unguento de nardo puro. Mas nós precisamos, além de adorar o Senhor com o que sabemos fazer e com o que temos, nós precisamos adorar o Senhor com aquilo que nós somos. Louvado seja Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você nasceu de novo, o Espírito Santo, ele habita aí dentro de você. Hoje, se há um lugar em que nós precisamos adorar o Senhor, irmãos, é um lugar chamado aqui dentro.
um grande problema de pessoas que são legalistas, ou seja, que apenas observam a lei, mas são destituídos de amor, são destituídos de devoção a Deus, é porque eles acham que a adoração é condicionado a um lugar físico, e não é. Hoje é domingo, hoje é dia de eu adorar a Deus. Vai adorar a Deus no domingo, se é que vai, mas e na segunda-feira? E na terça-feira? E nos demais dias? Não adoramos a Deus apenas em formas exterior. Nós adoramos a Deus com aquilo que nós somos, e aquilo que nós somos, a Bíblia diz que nós somos um espírito vivificado. Nós somos uma alma que estava morta pelo pecado, mas que se tornou uma alma vivente. E esse foi o grande problema da mulher samaritana, que quando ela encontra com Jesus, Jesus faz uma revelação acerca da vida dela. Olha que interessante, irmão. Jesus faz uma pergunta, chega para ele e diz: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher, ela respondeu e disse: não tenho marido. Aí Jesus, sem saber da vida da mulher, ou sem alguém ter contado nada para Jesus, Jesus diz: a mulher respondeu: não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, que agora tens não é teu, isso dissestes com verdade. Jesus chega para ele e diz: o que você disse é verdade. Você já teve 5, que agora você tem não é seu. Quando Jesus diz isso, irmãos, Jesus quebra aquela mulher. Jesus pega o coração daquela mulher que era de pedra e transforma num coração de carne. Mas ela estava tendo um contato com Jesus, estava muito recente. Ela ainda não tinha entendido acerca da adoração. E a pergunta que ela faz para Jesus a seguir era uma pergunta de quem entendia que a adoração ela deveria ser algo praticado em um ambiente. E ela chega para Jesus e diz: nossos pais adoraram neste monte, vocês dizem que é lá em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ela chega para Jesus e diz: qual é o lugar que a gente tem que adorar? Jesus chega para ela e diz: a hora vem, aleluia, e agora é que os verdadeiros adoradores, eles não adorarão apenas 2 horas dentro de 4 paredes, eles não adorarão algum tempo quando estiver no monte de Gerizim, eles não adorarão algum tempo quando eles estiverem nos montes de Jerusalém, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo: agora chegou um tempo em que os adoradores, eles vão adorar, não no lugar de fora, mas no lugar de dentro para fora. Não se contente em adorar apenas com seu serviço, ou com aquilo que você tem, mas seja alguém que adore com aquilo que você é. Você tem um Espírito que está vivo dentro de você. Seja um adorador com excelência.